Olá, tudo bem? Eu já estava até com saudade de poder vir e trazer algo do Senhor, né, para o nosso coração. E hoje eu resolvi partilhar algo especial que eu li. Tá lá em Números. Números são os primeiros livros da Bíblia, nos primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Números no capítulo 11, no versículo 11. Diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Eu queria que a gente se pegasse só nessa primeira parte que fala assim: por que fizeste mal a teu servo? Às vezes a gente para pensar, por que o nosso Pai Celestial nos envia provações frequentes para testar a nossa fé? Por que será? Você já parou para pensar por que às vezes você passa por determinadas situações e você fala assim, gente, por que eu estou passando por isso? E você às vezes não entende por que está passando por aquilo. E Moisés fez esse mesmo questionamento. Às vezes a gente reclama com algumas pessoas, né? Às vezes a gente tem o hábito de reclamar com amigos, às vezes com um irmão da igreja. Moisés foi reclamar com Deus. Foi falar para Deus: Senhor, por acaso eu que dei a luz a esse povo todo? Esse povo, na verdade, o povo estava reclamando porque o povo tinha saudade das coisas lá do Egito. E eles estavam questionando que lá eles tinham carne, tinham isso, tinham aquilo outro. E eles estavam passando por um período de transição ali no deserto, até alcançar a terra prometida que Deus tinha prometido a eles. E durante essa transição de um lugar para o outro, a Bíblia fala que eles começaram a questionar muito, mas muito, muito com Deus mesmo. Assim, questionar não, começaram a reclamar. Quando você lê o texto, eu até sugiro que você leia, eles começam a murmurar e questionar, né, por que estão passando por aquilo, e eles começam a culpar Moisés por estarem passando por aquilo. E aí agora, mas eu não quero focar no povo, eu quero focar em Moisés. E Moisés vira para Deus e pergunta, né, Senhor, por que o Senhor está fazendo esse mal, está permitindo esse mal vir em cima de mim? Poxa, eu sou teu servo, sempre fiz tudo direitinho, sempre cumpri a tua vontade, tudo que o Senhor mandou fazer eu fiz. E agora por que o Senhor está permitindo que isso tudo caia sobre as minhas costas? Sabe, quando a gente para pensar sobre os motivos de por que passamos por tribulações, por dificuldades, é porque Deus, você já ouviu isso, mas eu vou repetir de novo. É porque Deus está nos provando, sabe? E para a gente poder alcançar o nível de santificação, de santidade, o nível no lugar que Deus quer que a gente chegue, a gente precisa ser forjado para passar. Olha, um produto, uma semi-joia ou um folheado, quando ele precisa ser passado pelo fogo, ele treme. Ele vai ter medo, sabe por quê? Porque ele não é ouro. Ele é só um chapeado. Ele é só um banho de ouro que foi dado nele. Agora, o ouro de verdade, quando
ele precisa ser passado pelo fogo, ele sabe que vai ser passado pelo fogo, mas ele não teme o fogo. Sabe por que que ele não teme o fogo? Porque ele sabe quem ele é. Da mesma forma, o diamante. O diamante, a gema que não é verdadeira, quando ela precisa ser forjada, passada, ser tocada, passada pelo teste para ser lapidada, ela sabe que ela pode quebrar. Sabe por quê? Porque ela não é uma gema verdadeira. Agora, o diamante verdadeiro, ele sabe que quando a pessoa que vai esculpir, que vai trabalhar, o artesão que vai trabalhar a joia, quando ele começar a trabalhar no diamante, ele sabe que ele não vai quebrar, porque ele é um diamante. Então, quando Deus faz você passar por determinadas situações, é porque ele sabe que você pode passar por aquilo. Ele conhece você. Você é uma joia preciosa, você é pura. Você é puro, você não é qualquer chapeado, qualquer folheado, não. Você é um ouro puro. E o ouro puro, ele não teme o fogo. Então, a mensagem que eu queria, a reflexão para nós hoje é essa. Se você está passando por alguma coisa, por alguma dificuldade, alguma provação, que você pensa assim, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Está acontecendo com você porque Deus está lapidando você. E Deus sabe que você vai ter condições de passar porque você é verdadeiro. Você não é falso. O falso, quando passa pela dificuldade, ele não resiste. Na primeira pedrada que ele tem, ele desmorona todo. Agora, quando ele é verdadeiro, as pedras podem vir, sabe? As acusações podem chegar, mas ele não vai desmoronar, ele não vai cair, porque quem forjou ele foi o Criador. O ouro sabe de onde ele vem. O diamante sabe de onde ele vem. E você também sabe de onde você é, quem criou você e quem te formou, quem chamou você. Você sabe quem te chamou. Você sabe quem comissionou você. Quem chegou para você e falou, preciso de você. Você não foi chamado simplesmente porque você era só mais um. Não, você não é mais um. Você é alguém que foi escolhido e separado para fazer algo específico para Deus. E esse algo específico para Deus, às vezes as pessoas olham e as pessoas até criticam, não dão crédito. Mas você sabe por que as pessoas não dão crédito? Porque as pessoas, no fundo, sabem que o que você está fazendo é o certo. Ninguém critica quem não está fazendo nada. Aliás, na maioria das vezes, quem critica é quem não está fazendo nada. Porque quem está fazendo alguma coisa não tem tempo de olhar para o outro ou de olhar para o lado e começar a olhar e ver se o que ele está fazendo está certo, errado, se é bom ou não. Porque ele não tem tempo, ele está ocupado, ele tem um chamado, ele tem um compromisso. E ele sabe que ele precisa cumprir com aquilo que ele foi chamado. E você é essa pessoa. Você é essa pessoa que foi chamada, que foi comprometida e que tem um comprometimento com quem chamou você. As pessoas olham para você e criticam você. Mas quem tá criticando você, se você olhar para a vida dele, ele não tem nada para apresentar. Mas como você está se esforçando, está dando o seu melhor, aí eu gosto muito, sabe? A Bíblia tem umas citações que eu acho assim, que eu sou muito apaixonada, mas tem uma que eu sou encantada.
Tudo que te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Eu gosto muito, eu gosto do versículo todo, mas eu gosto de citar sempre essa parte. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Deus, ele conhece eu e você. Deus, ele sabe como nós somos, ele conhece as nossas limitações, ele sabe que você é limitado. Ou você acha que ele olhou e falou assim, não, vou chamar porque ele é PhD naquilo ali. Não. Deus, ele sabe quem é você. E ele chamou justamente você, exatamente assim como você é, para ele colocar você do jeito que ele precisa. Quando Jesus comissionou os discípulos, né? Começou a chamar os discípulos para formar o grupo que ele queria apresentar ao mundo o evangelho. Se você parar para analisar, Jesus não chamou ninguém pronto. Ninguém estava pronto, ninguém. Mateus, Tiago, Pedro, João, Zebedeu, Judas, ninguém estava pronto. E ele foi moldando da forma dele, de jeito que aquelas pessoas chegassem num nível, num patamar, em que quando as coisas acontecessem, chegassem, viessem para eles, eles não iam retroceder. Porque eles foram forjados por Jesus, eles foram moldados pelo Mestre. E assim é você também. Você está sendo moldado pelo Mestre. Você foi chamado, você tem um chamado, você tem uma missão. E essa missão que você tem, que Deus te deu, essa missão que Deus te deu não veio pronta para você. Às vezes você para e pensa assim, meu Deus, eu não sei nem como eu vou fazer. Eu já me questionei muito a respeito disso também. Eu já falei, Senhor, como eu vou fazer isso, Senhor? Eu sou o menor da casa, sabe o menor da casa? Sou eu, literalmente, o menor da casa. E eu falava para Deus, Senhor, eu sou o menor da casa. Mas Deus, ele gosta, sabe, dos menores da casa. Deus, ele gosta daqueles pequeninos. Sabe, lembra de Gideão? Quando Deus chama Gideão, o chamado de Gideão é lindo. Gideão era o menor da casa dele, a tribo era a menor tribo. Não era nem uma tribo de grande destaque, ele não era o primeiro filho, ele não era o herdeiro, não. Ele era alguém, com certeza, era relegado a segundo plano. As pessoas não deviam dar tanta importância para ele. Você vê que ele estava trabalhando em casa, nenhum trabalho para outra pessoa ele estava fazendo um trabalho para dentro de casa, um trabalho que as pessoas de casa mesmo fazem, que quem ainda está começando o trabalho começa a fazer. E aí Deus chega lá e fala para ele, Gideão, é você que eu preciso. Sabe por quê? Porque você é valente. Deus, ele te conhece, sabe que você é valente, ele sabe que você aguenta, ele sabe que as pedradas vêm, mas você se protege, se arma, porque ele que te deu é ele que te armou, é ele que deu essa armadura para você se proteger contra os dardos que vêm contra você, contra as palavras lançadas contra a tua vida, palavras para te fazer parar, palavras para você desistir, palavras para você não conseguir avançar, dizendo que você não vai conseguir, que você não é ninguém, porque você no passado você foi uma pessoa que não deu muitas alegrias ao Senhor, ou não deu muitas alegrias à sua família. De repente você deixou a desejar, sabe? Mas glória a Deus, porque hoje você é uma pessoa mudada. Eu ouvi uma história que eu achei muito interessante, eu quero dividir com você, só para você entender exatamente por que às vezes
essas coisas acontecem com você. Martinho Lutero estava naquele movimento, né, revolucionando a igreja, e todo mundo sabe que o chamado dele não foi algo pequeno, foi grande. Mas um dia ele estava no quarto dele e, de repente, o diabo apareceu para ele. E o diabo apareceu para ele e falou assim: você está se achando, né? Mas espera aí que eu tenho uma listinha para você. E abriu uma lista enorme e começou a falar: você era isso, você era aquilo, você fazia isso, você agia desse jeito. E começou a citar tudo que ele era, tudo que ele fazia, quem ele foi. Aí depois que ele terminou, depois que o diabo acabou de ler aquilo tudo, ele falou assim: acabou? Aí o diabo falou: acabei. Ele falou: pois é, mas aí embaixo está escrito assim: mas o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Não importa quem você foi lá atrás, não importa quem você foi no passado, não importa, não importa. O sangue de Jesus te limpou. Você hoje é lavado, é redimido no sangue do Cordeiro. E é por causa disso, por quem exatamente você foi, e pela transformação e a mudança que aconteceu na tua vida, e hoje você é quem você é que Deus te escolheu. Porque Deus sabe que você ainda vai fazer por muitas pessoas, você vai ajudar a muita gente, a muitas pessoas, a muita gente. Então, por que fizeste mal ao teu servo? Às vezes você está perguntando: Senhor, por que comigo? Por que justo eu? Mas porque você é um ouro precioso. Você é uma pedra preciosa. E quando você é puro, você é um ouro puro, ou um diamante verdadeiro, uma gema verdadeira. Você não vai ter medo do fogo. O fogo vem, mas você vai passar pelo fogo. Então, essa reflexão que eu queria deixar para mim e para você hoje. Não desista. As dificuldades, elas vêm. Vêm. A Bíblia fala assim, Jesus falando, né? No mundo tereis aflições, mas, tem um mais, é uma preposição. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a nossa esperança, eu gosto sempre de falar isso, a nossa esperança não está no homem, a nossa esperança está em Cristo. Então, mesmo que eu e você, a gente tenha aflição, tenha bom ânimo, porque Jesus venceu. E se Jesus venceu, você vai vencer, porque a tua esperança e a minha esperança é Ele. Fica com essa palavra. Deus te abençoe.